pessoal, boa noite. Tudo em ordem? O som tá bom aí? Tá alto? Não? Tranquilo? Bem, meus amigos, vamos trabalhar com direito ambiental hoje, né? Nós temos aí uma carga de umas 20 aulas, na verdade 10 encontros, e nós vamos estudar o direito ambiental e um pouco de tutela processual coletiva. Essas são as duas matérias que nós vamos estar juntos. E hoje nós vamos começar com direito ambiental, uma matéria importante, né? Não precisa nem falar. Não é só para o concurso de procuradoria, defensoria, hoje cai em tudo, né? Pega o último concurso aqui de São Paulo, da Procuradoria do Estado, eles colocaram o mesmo número de questões ambiental e de constitucional, numa demonstração, né, de que ambiental tem tido uma relevância muito grande. E também as bancas que vêm fazendo os concursos dão relevância para direito ambiental, né? Na verdade é isso que a gente sente. É um pessoal muito formado nessa área, com muita informação, por isso eles têm aí colocado bastante questões, um questionamento muito, muito grande nessa matéria. Maravilha? Eu sou promotor de justiça ambiental, já desde 98, então faz 15 anos que a gente trabalha com essa matéria, né? É uma matéria maravilhosa e a gente gosta de dar aula do que faz, né? Nós damos aula daquilo que a gente gosta de fazer no dia a dia. Então vamos tentar passar aí para você os pontos mais importantes, beleza? Bom, qual é a primeira coisa que nós vamos estudar? Tutela constitucional do meio ambiente, né, gente? Não poderia ser diferente. Então a primeira coisa que nós vamos pensar, artigo 225. O que diz o artigo 225? Ele fala, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se todos têm esse direito, é um direito difuso. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, portanto é um direito fundamental da pessoa humana. Se é essencial para a vida humana, é um direito fundamental, né? Então todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Um direito intergeracional. Muito bem. Então, qual é a natureza jurídica do meio ambiente na Constituição Federal Brasileira? O meio ambiente é um direito difuso, fundamental e intergeracional. E como nós vimos, é um bem de uso comum do povo, né? Então, nada de bem público, nada de bem privado. É um bem meta-individual, supra-individual. É aquele bem que é da coletividade. Essa noção já foi bem apreendida? Não muito, né? Quando você pega, por exemplo, o sujeito que usa água, fala para o sujeito que usa água para empreender que ele tem que pagar pelo líquido. O que ele vai fazer? Vai reclamar, que ele acha que a água é de quem? Então veja, você usa um bem que é da coletividade e lucra com isso. Você tem que pagar. Mas devagarinho essa noção vem vindo, né? De que os bens ambientais não são de ninguém, são da coletividade. Veja, o empreendedor, ele deveria se sentir sempre um prestigiado por poder usar algo que é de todos para ele ganhar dinheiro. Não se tem essa noção ainda no país. E é preciso implantar, né? Então veja, a Constituição diz, trata-se de um bem de uso comum do povo. Então nada de bem nem nada de bem particular, privado, nem um bem público, é um bem meta-individual, é um bem da coletividade. Bem, pessoal, se eu tenho o meio ambiente que é um direito difuso, fundamental e intergeracional, você pode conceber dignidade sem isso? Claro que não. Então isso aqui tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana.
Ou seja, né, gente, dignidade, é sempre fácil falar em dignidade, né? O difícil é você dizer o que é isso, né? Dignidade da pessoa humana, é o princípio, né, mais importante. Sim, mas a hora que a gente vai dizer o que é que compõe esse princípio é complicado, né? Porque como diz o professor Norberto Bobbio, ele fala assim, dignidade, aquilo que compõe a dignidade, vai mudando ao longo do tempo. O que compõe a dignidade da pessoa humana, né, depende de fatores históricos, culturais, sociais. Aquilo que é digno para cá pode não ser no Oriente Médio. Concorda ou não? Agora, uma coisa eu posso dizer. Existe algum, por exemplo, o professor Norberto Bobbio diz, se você pegar 150 anos atrás, propriedade privada, vivida de modo absoluto, compunha o quê? A dignidade. E hoje? Hoje, se você pegar uma pessoa que vive a propriedade de forma absoluta, você vai dizer o quê? Que ela não está... Quais são as funções que eu tenho que dar para a propriedade hoje? Função econômica, social e ambiental. Então ele não está se importando com a dignidade da coletividade. Você vê como muda o panorama ao longo do tempo. Então, mas o que a gente pode dizer é, dignidade é um princípio absoluto. É o princípio maior. E aquilo que compõe vai se alterando ao longo do tempo. Uma coisa que não compunha a dignidade passa a compor. E assim vai acontecendo. Fatores sociais, históricos, culturais. Agora, meio ambiente não tem mais jeito. Ou nós cuidamos disso, ou nós não temos nem vida humana, né? Por isso, tanta importância. Muito bem, pessoal. Então, vamos tirar agora os princípios do artigo 225. Todos os princípios que eu vou falar aqui são constitucionais. E essa carga principiológica é importante. Pega as bancas que tem, né? As bancas de defensoria, principalmente, eles atoram princípios de direito ambiental, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o primeiro princípio que nós podemos falar aqui é o princípio do mínimo existencial ecológico. Mínimo existencial ecológico. Mas você pode usar também socioambiental. Então você pode falar em princípio do mínimo existencial ecológico ou mínimo existencial socioambiental. O que é isso, pessoal? A ideia é simples, né? Para que eu tenha existência humana, no mínimo eu tenho que ter o quê? Meio ambiente equilibrado. Então, o meio ambiente equilibrado hoje, obrigatoriamente, compõe essa tábua de valores do piso existencial mínimo. Você não pode falar hoje no piso existencial mínimo sem falar em meio ambiente. Não adianta você falar só no artigo 6º, né? Direito à moradia, tal. Não adianta você pôr uma moradia num local que ambientalmente é desequilibrado. É isso. Então, hoje, há uma necessidade de você colocar o meio ambiente nessa tábua de valores para que a gente possa ter o mínimo existencial. Essa é a ideia do mínimo existencial ecológico. O segundo princípio que nós podemos tirar aqui é o da solidariedade intergeracional. Solidariedade intergeracional. Bom, isso aqui é fácil, né, gente? Onde está escrito isso? No 225, né? Proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse é o princípio da solidariedade intergeracional. Então, quando a gente lê os autores, eles falam assim, olha, nós temos que ser solidários com a geração futura. Nós deveríamos deixar o mesmo que recebemos. Você acha que a gente vai conseguir? Então, a gente não vai conseguir e eles fazem um código florestal e diminuem a proteção. Então, se cair da tua prova lá, né, a modificação legislativa, código florestal, que veio para pior, fere esse princípio? Claro. Na medida que você diminui a proteção legislativa, você vai deixar um mundo ambiental pior. Você está ferindo a solidariedade intergeracional, que é princípio constitucional. Perfeitamente.
Outro princípio é o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Princípio da proibição do retrocesso ecológico. E outro dia, caiu, salvo engano, numa prova da Defensoria, eles colocaram lá, princípio da proibição da evolução reacionária. Princípio da proibição da evolução reacionária. É a outra expressão usada pelo professor Gomes Canotilho para dizer a mesma coisa. Você fala, nossa, mas é difícil numa prova a gente ter que saber doutrina portuguesa. Então, mas vamos fazer o quê, né? Às vezes acontece. Então, o que é o princípio da proibição do retrocesso ecológico, gente? É isso. A inovação legislativa não pode diminuir a proteção já existente. Você não pode diminuir proteção consolidada. É proibido retroceder. Por isso que ele fala, proibido evoluir de forma contrária à proteção. Princípio da proibição da evolução reacionária. Você fala, mas isso aí, qual é a ideia? Então preste atenção que Gomes Canotilho fala, preste atenção, se você tiver que escrever numa prova. O professor Gomes Canotilho, ele fala assim, que se o legislador constitucional, ele atribui direitos, por exemplo, direitos fundamentais para você, um dos direitos fundamentais está aqui, direito ao meio ambiente equilibrado. E se o legislador ordinário confecciona uma lei dando proteção para esse direito fundamental, o professor Canotilho, ele fala assim, é o legislador ordinário que deu esse direito? Não, é o legislador constitucional, é. O ordinário só concretizou. Por isso que ele diz, na nova lei que pode vir, não pode diminuir a proteção que existe. Porque você não estará ferindo a lei, você estará ferindo o quê? A própria Constituição Federal. Porque quem te deu esse direito foi o Constituinte. Foi o legislador constitucional e não o legislador ordinário. Ele só foi um instrumento. Mesma coisa do consumidor. No 532 não está lá? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Qual foi a lei que veio para proteger o consumidor? CDC. Então qualquer inovação legislativa no CDC, para pior, fere a Constituição, fere direito fundamental. É proibido retroceder na proteção de direitos fundamentais. Essa é a ideia. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas não aplicamos no país, né? Esse é o problema. Maravilhoso é, mas não aplicamos. Então, muita atenção, né, pessoal? Às vezes vem esses nomezinhos aí, evolução reacionária, aí não tem jeito, a gente não tem como escapar. Maravilha? Estamos juntos? Então vamos lá. Quarto princípio, veja que tudo isso que eu estou tirando da Constituição, hein? Tá? Quarto princípio, o princípio da participação. Mas hoje está muito em moda o princípio da participação, mas tem uma palavra muito em moda hoje, né? Compartilhamento, não tem? Não é tudo, é compartilhar? Né? Quando pega a moda uma coisa, todo mundo fala, né? Então é tudo, compartilhamento, você pode usar. O que significa isso aqui, pessoal? Participação ou compartilhamento? Essa parte da Constituição Federal que fala, incumbe ao poder público e acolher o dever de preservar e proteger o meio ambiente. Não adianta você só exigir do poder público. Ele não consegue mais sozinho fazer. Você tem que ter a participação da sociedade. Ou seja, nós todos temos que compartilhar ações protetivas ambientais. Inclusive, anote aí,
Hoje já existe um princípio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas já vou colocar aqui, é o princípio da responsabilidade compartilhada. Isso aqui está na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305/10. Já tem um princípio com esse nome. Responsabilidade compartilhada. Depois nós vamos ver, né? Mas nós vamos ver esse princípio mais daqui a pouquinho. Mas só estou enumerando para você que eu já tenho esse princípio aqui. Então, meus amigos, participação, compartilhamento, tá? Aí pode cair uma pergunta para você. Como é que a Constituição, o que ela estabelece? O que a Constituição traz que possa efetivar essa participação? Então, a Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, diz assim: cabe ao poder público introduzir a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Turma, eu pergunto, você conhece melhor instrumento que educação para mudar um povo? Pega a criancinha, ensina meio ambiente para ela, o que ela vira? Ela pune você toda hora, né? Educação ambiental é fantástica. Isso está lá na Constituição. Já vai anotando. Tudo que está no parágrafo 1º da Constituição a gente chama de deveres específicos do poder público em relação ao meio ambiente. Esse é um deles. Introduzir educação ambiental em todos os níveis de ensino. É a forma de você dar efetividade, né, para essa participação da sociedade. Luiz, mas o que já existe de concreto nessa área? Uma lei federal, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, para quem não sabe, já existe uma Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, e ela data de 99. É a Lei 9795/99. Depois dê uma olhadinha. Ah, Luiz, mas eu vou fazer o concurso estadual. Você tem que olhar se no estado já tem a Lei da Política Estadual de Educação Ambiental, hein? Porque você vai num estado, né, fora do seu, e às vezes ele faz uma pergunta bem daquela leizinha estadual, você entendeu? Às vezes tem uma particularidade, se ele fizer a pergunta, você morreu. Você não responde. Às vezes tem uma coisa que só tem lá. E às vezes faz uma pergunta bem, né? Por exemplo, aqui em São Paulo temos? Temos. Aqui em São Paulo nós já temos a Lei da Política Estadual de Educação Ambiental. É a 12.700, quem vai fazer concurso aqui, né, que vier, a nossa lei estadual é a 12.780/07. Desde 2007 nós já temos a nossa política estadual. Luiz, é possível o município fazer uma lei? Sim. O município pode legislar. Mas os municípios não têm leis, né? Não têm feito. Temos a lei nacional e a lei estadual. Então, pessoal, o princípio da participação ou do compartilhamento. Ok? Essa é uma das maneiras de você estimular a coletividade. Maravilha? Quinto princípio, pessoal, preste bem atenção, você que vai fazer concurso de procurador, né? Existe um princípio que é dirigido apenas ao poder público. É o princípio do limite. Ele é importante, muito. Por quê? Então vamos dizer primeiro por quê, para ganhar força o que eu vou dizer. Você sabe onde está o conceito de poluição no direito brasileiro ou não? Onde está o conceito de poluição? Está na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Então vamos lá. Conceito de poluição, pessoal, está no artigo 3º, inciso 3º, da Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente, a 6938/81. Então, estou pegando aqui a lei para a gente ler junto. Ó. A lei diz assim: para os fins previstos nessa lei, entende-se por, é o artigo 3º. Inciso 3º, poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, e aí tem 5 alíneas. Então, tudo que é poluição, está aqui, ó, nas 5 alíneas do artigo 3º, inciso 3º. Quando você chega na letra E, nós vamos ler assim, ó. É poluição quando a atividade, direta ou indiretamente, lançar matéria ou energia em desacordo com um padrão ambiental estabelecido. Eu pergunto, quem é que tem que fixar o padrão ambiental? É o poder público. Os padrões ambientais, quem tem que fixar? Poder público. Ah, então quer dizer que ele tem que impor o limite. Então você pega veículos automotores. Não tem aquela norma que diz, pode jogar poluição até tanto? Então, até tanto, não polui. Acima de tanto, você feriu o padrão. Poluiu. Então esse que é o limite. Então, quanto mais o poder público fixa limite, o que ele traz para a gente que trabalha com isso? Critérios objetivos. Que você não precisa ficar procurando poluição no ABCD. Você quer ver o que é o A, só para você ter uma ideia? É poluição quando a atividade prejudicar a saúde, segurança e bem-estar. Veja, eu tenho que fazer prova de que feriu a saúde, segurança e bem-estar, percebe? Agora, se eu tiver um padrão estabelecido 30 e eu for aferir e deu 32, o que você vai falar? Ah, o cara poluiu. Está acima do limite. Pronto. Olha como que fica um critério objetivo. Portanto, pessoal, nós temos que estimular o poder público a fixar o quê? Os padrões. Quanto mais ele estabelece padrão, mais ele trabalha com limites. Então, você tem que, o poder público, ele tem que criar limites de emissão de poluentes. Limites máximos, não é isto? Porque acima disso eu tenho poluição. Abaixo você está dentro do que a lei admite. Então esse é o princípio do limite. Nós tivemos um caso recente que deu trabalho. Pouso de aeronave, pouso e decolagem. Você acha que gastam muito ou pouco ambiente? É fantástico o que gasta, você não tem ideia. Você fala, mas por que nunca incomodou? Nunca incomodou porque ninguém andava de avião no Brasil. Agora, como sobe e desce todo dia, caiu uma reclamação outro dia no Ministério Público. Dizendo, mas ó, está subindo muito e descendo e tem um custo. Conclusão. Fizeram lá um inquérito civil. Gente, você não tem ideia de quanto gasta. Aí foram ver quais são os padrões estabelecidos. Pegue o artigo 8º desta lei aqui. Vamos pegar o artigo 8º? Vou ler para você o artigo 8º. Ó. Artigo 8º. Compete ao CONAMA, inciso 6º, estabelecer normas e padrões de controle de poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. Quem tinha então que fixar o limite de poluição de aeronave? Não fez até hoje. Não tem no Brasil. Então veja, olha que dificuldade. Se eu tenho padrão de emissão, basta eu ver quanto uma aeronave está gastando e eu consigo enquadrar, você percebe? Como não tem, eu tenho que tentar provar que polui pelo ABCD. Aí eu vou sofrer para burro para fazer isso. Então no Brasil não tem padrão para aeronaves. Só tem para veículos automotores. Aeronaves e embarcações não temos. E agora vai ter? Mas vai, né? Entramos com 36 ações, uma cada empresa aérea. A ANAC já se deu por interessada, já puxou tudo para a Justiça Federal, agora vai acabar saindo a norma. Ainda bem, né? O importante é que a gente estimulou o poder público a criar o limite. Então veja que esse princípio é importante. Então quanto mais eu tenho padrões estabelecidos, o que você tem?
mais tranquilidade. Outra coisa, né? Se eu fixo o padrão X, o que acontece daqui a 5 anos? O que o poder público tem que fazer? Diminuir. Que aí ele leva o quê? Ele leva a indústria a fazer o quê? A melhorar o desempenho. Isso já aconteceu recentemente ou não? Isso, o regime automotivo que vai entrar em vigor em 2017. O que a Dilma fez? Quem conseguir, acho que economizar, não é 15% de combustível, o que ela vai fazer? Reduzir o IPI. Então veja, ela já fixou um limite e com um prêmio. Eu abaixo, né? Vou abaixar o IPI para quem conseguir se adequar, você percebe? Esse é o Estado funcionando corretamente. E aí você vai nessa atividade fiscalizadora para implantar tudo isso aí. Maravilha? Então uma coisa que está acontecendo agora no nosso país, essa fixação de limites. Finalizando aqui, pessoal, você fala, mas isso aqui é constitucional? Claro, cabe ao poder público proteger o meio ambiente. Como é que ele protege? Ué, fixando limite, padrões. Você vê que tudo que eu estou falando aqui está no 225. E para fechar agora, 2 princípios maiúsculos, que a gente sempre usa, prevenção e precaução. Então tem alguns que dizem que esses princípios são idênticos. Sim, em parte são, né? No que eles são iguais, gente? Você vai dizer, os 2 estão no 225. O que mais? Os 2 são acautelatórios, sim. Então os 2 estão no 225, os 2 são acautelatórios. E agora, no que eles são diferentes? Este tem base na certeza. E este tem a sua fundamentação na incerteza. Explica melhor. Vou explicar. Veja bem, se você tiver... Vamos dar um exemplo para você. Se eu disser assim, um município está recolhendo esgoto, não está tratando e está jogando daquele jeito nas águas de um rio que corre no município. Sim? Como é que chama isso aí? Lançamento de esgoto in natura. É assim que vai cair na sua prova. Lançamento de esgoto in natura. O que significa isso? Recolheu o esgoto, não tratou e jogou daquele jeito. Eu pergunto, você tem certeza ou dúvida que isso causa dano ambiental, à saúde pública, XYZW? Bom, então, qualquer medida que você exigir é com base na prevenção. Na hora que você faz uma ação civil pública e pede tutela antecipada, uma liminar, qual é o princípio que você vai invocar? Prevenção, porque o dano é certo. Não tem dúvida do dano. Agora, vamos imaginar que você esteja discutindo radiação eletromagnética. Tem discussão sobre isso? Tanto tem que o ministro marcou uma audiência pública lá no STF, quer ver? Até pus aqui. Ministro divulga lista de palestrantes da audiência pública sobre campo eletromagnético. Segunda-feira, 17 de dezembro de 2012. Pronto. Está no STF uma audiência pública lá, sendo levada para discutir poluição eletromagnética. Eu pergunto, essa poluição eletromagnética, mas aqui, olha bem do que é, hein? Linha de transmissão de energia. Mas isso gera problema? Faz a energia elétrica passar pertinho da janela do seu quarto. Tem várias ações que eu já falei que ficam do lado de quarto de criança. Não pode deixar. Há um risco grande. Mas não tem certeza. Então, por isso que é incerteza. Para você evitar é o princípio da... Então, se tem dúvida, mas é provável, a medida a ser adotada é com base no princípio da precaução. Na dúvida, não tem um princípio sempre que é assim? Indúbio,
pro réu, indúbio pro trabalhador, indúbio pro idoso, indúbio pro criança e adolescente, indúbio pro natura. É o princípio da precaução. Você tem dúvida? Tem. Mas é possível? É. Então tome a providência. Ah, mas e? É o poder econômico ou é a vida e saúde das pessoas que tem mais valor? É só você ler o 170 da Constituição. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim levar a todos dignidade, respeitados os seguintes princípios. Inciso 6º, proteção do meio ambiente. Então não existe ordem econômica se o meio ambiente, se a vida e a saúde das pessoas estiver correndo risco. Desculpa, mas esse é o texto constitucional. Ah, mas não se aplica assim. Como se aplica, eu não sei. Você não vai ser procurador? Você não vai ser defensor? Você tem que trabalhar com essa linha. É assim que cai na prova. Esse é o veio constitucional. Então a nossa primeira aula é puramente constitucional mesmo. Por isso que cai na sua prova tudo isso. Porque você tem que ter isso na sua alma para chegar lá. Você vai defender o quê? Eu vou defender tudo, a vida. É assim mesmo. É isso que se espera de você. Essa força. Né? Não adianta falar assim, mas você tal, que tal coisa, meu? Tem que ser forte, você tem que ter a Constituição, os princípios. Portanto, base principiológica é importante. Maravilha? Então agora vamos no 170. O artigo 170, como nós acabamos de falar, ele é fabuloso. Ele sim, aplicado corretamente, ele é um show. O que diz lá? A ordem econômica, né? Fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim levar a todos dignidade, atendidos os seguintes princípios, né? Esse é o 170 caput. Então vem, 170 inciso 2, propriedade privada. Inciso 3º, função social da propriedade. Pessoal, PPDD é propriedade, tá? E quando eu colocar PPTT, proprietário. Inciso 6º, né? Defesa do meio ambiente. Então, estou lendo o texto constitucional. Inclusive, pessoal, posso fazer um comentário com você? Quando você entra com uma ação civil pública baseada no princípio da prevenção, é porque o dano é certo. Fica fácil provar? Fica, o dano é certo. E quando você entra com base no princípio da precaução, o dano é certo ou incerto? Então, se o juiz mandar você provar, o que você tem que falar para ele? Mas o dano é incerto, como é que eu vou provar? Se eu pudesse provar, eu estaria invocando o princípio da prevenção. Então, qual é a única prova que você tem que fazer? Que o dano é provável. Isso, mas o juiz não entende às vezes. Ele te dá improcedência. Excelência, por que o senhor me deu improcedência? Você não provou o dano. Mas excelência, lê a causa de pedir. A causa de pedir é o quê? É prevenção ou precaução? Bom, se você escreveu lá precaução, você está dizendo para ele o quê? Eu não consigo provar o dano. Eu só consigo provar a probabilidade do dano. Você percebe? Por isso que precisa entender do sistema. Você não consegue provar. Se você conseguir provar, não é mais precaução, é prevenção. O dano é certo. Por isso que os princípios são importantíssimos. Então vamos voltar aqui. Constituição, né? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim levar a todos dignidade, atendido os seguintes princípios, tá? Qual é o primeiro princípio, então, que você extrai aqui? Função socioeconômico-ambiental da propriedade. Concorda comigo ou não? Por que função socioeconômica ambiental? Ué, lê aqui, ó. Econômico, socioambiental. Então, toda propriedade hoje no Brasil
tem que atender essa tripla função. Função econômica, social e ambiental. Então eu pergunto, gente, com esse viés constitucional, você consegue dizer que a propriedade no Brasil é privada? Desculpa, não dá. Por isso que nós dizemos hoje que o direito de propriedade não é um direito absoluto. É lógico, é o relativo aí. E isso está hoje no Código Civil Brasileiro, no artigo 1228, parágrafo 1º. Então, se cair na tua prova lá, qual é o único princípio que está no Código Civil Brasileiro? Qual é? Está escrito assim no Código Civil. 1228, parágrafo 1º. Então, no 1228 está assim: a propriedade tem que cumprir a sua função econômica, social e respeitar as leis, né, de proteção ao meio ambiente. Maravilha, pessoal? Então, esse é o primeiro princípio. Como eu falei para você, todos os princípios que eu estou colocando têm base constitucional, você percebe? Outro dia caiu isso na prova. Aponte um princípio, ele colocava um monte lá que não é constitucional. Não tem nenhum, todos são constitucionais. Agora, ele pode colocar assim: aponte os que são previsão expressa e implícita. E cuidado. Que tem algo, tem princípio que está expressamente constando. E tem outros que você extrai de forma implícita. Então, às vezes, cai assim para você. Então, na hora que você estiver estudando na sua casa, pega a Constituição e vê aquele que está expresso e aquele que você extrai do sistema, entendeu? Que pode cair assim para você. Beleza? Então vamos lá. Qual é o segundo princípio que você extrai aqui? Desenvolvimento sustentável. Então eu pergunto, pessoal, o desenvolvimento econômico no país deve acontecer ou não? Meu Deus, uma Constituição que no início dela fala que nós somos um país pobre. Pode ver. Que no artigo 3º fala que nós temos desigualdade. Como é que você vai dizer que não tem desenvolvimento econômico? Você não pode falar isso. É claro que tem que ter. O que não pode acontecer é desenvolvimento econômico à custa de meio ambiente. Aí não tem jeito. A relação custo-benefício, ela não suporta. É isso que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, então, ele prega o seguinte: que o desenvolvimento econômico tem que ser feito com, utilização racional e renovável dos recursos naturais. E aqui que está o X, né? Como é que você renova tudo? É aí que está a grande encruzilhada humana. A gente não está conseguindo renovar tudo que a gente gasta. Essa é a encruzilhada humana, eu acho. Então, Luiz, quer dizer que o princípio do desenvolvimento sustentável hoje é uma falácia. Então, posso dar um dado meio triste para você ou não? Ou eu pulo? Então, tem uma ONG internacional, que eu tenho um relatório dela de 2010. Ela diz que o último ano das nossas vidas, que nós renovamos todo o meio ambiente que gastamos no planeta, foi 1980. Em 2010, a gente recuperou só 63%. 37% a gente não renovou. Nós estamos em débito. Por isso que as geleiras, você viu lá no UOL, ontem? Por isso que São Paulo está inundada. Porque nós não conseguimos mais recuperar o meio ambiente. Isso aqui é super sério. Então nós precisamos fechar essa equação. E eu posso usar recurso natural? Sim, desde que eu renove. Essa é a equação do desenvolvimento sustentável. E essa é a encruzilhada humana. Porque quando você fala hoje no mundo, só fala o quê? Quando os países países do bloco comum europeu, quando eles reúnem, eles falam o quê? Aumentar o PIB. Só falam em aumentar o PIB, mas aumentar o PIB, aumentar, o meio ambiente vai para o lixo. Você vê que nós estamos numa encruzilhada, né? Mas isso é para você pensar.
Vamos falar de dois princípios agora importantíssimos, né? O princípio do usuário pagador e do poluidor pagador. Meus amigos, esses dois princípios, usuário pagador e poluidor pagador, eles estão, os dois, no artigo 4º, inciso 7º daquela lei que eu te dei agora há pouco, a 6938/81. Então, o que é que diz a lei quanto ao usuário? Ela fala assim: aquele que utiliza recursos naturais com fins econômicos, então a lei diz assim: aquele que utiliza recursos naturais com fins econômicos, aí ela fala assim de maneira bem suave, deve contribuir. Você não acha suave demais? Sabe por quê? Porque a lei é de 80. Ela foi feita no momento, como eu falei para você, que o meio ambiente era inteiramente renovável. Por isso que a letra da lei é mais suave. Lei agora em 2010. Você tem que falar assim: quem utiliza recurso natural com fim econômico tem que pagar por eles. É pagar mesmo. Tem que despender valores. Você fala, mas não está assim na lei. Mas é a leitura de 30 anos para cá. A lei tem a dinâmica. Você não pode ler a lei com base em 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, eu podia exigir o quê? De quem usava recurso natural? Olha, contribua. Hoje não. Por isso, meus amigos, que a água começou a ser cobrada. Você fala, mas eu sempre paguei água. Não, gente. A água que você paga é a água de abastecimento público. Então, quando você paga aquela tarifa de água, o que você paga? Coleta, tratamento e distribuição. Você nunca pagou o líquido. Nem o empresário pagou. Começou a pagar agora. Então, de uns 6 anos para cá, o Comitê de Bacias, quando você estudar as leis de recursos hídricos, veja que o Comitê de Bacias, ele que decide, cada Comitê de Bacia decide o preço da água. Então, agora começou a cobrar o líquido. Mas quem paga pelo líquido água é quem recebe outorga. Outorga é a autorização para o empreendedor, para comércio, indústria e agricultura. Então não é você que vai pagar a água, não. Você vai continuar pagando a tarifa, que é o abastecimento. Quem recebe outorga, ou seja, a água para empreender, aí terá... Aqui em São Paulo, por exemplo, quem gastar até 5 metros cúbicos por dia não paga. Passou de 5 metros cúbicos por dia, começa a pagar pela água. Mas quem? O empreendedor. Indústria, comércio, entendeu? Então agora nós começamos a colocar, mas isso aqui vai ser tudo um dia. Nós temos que pagar, é tudo. Porque a ideia é o seguinte: quem usa recurso natural e ganha, tem que pagar. E eu tenho que pegar esse dinheiro e fazer o quê? Renovar. Esse é o sentido. Percebe? Isso é pura justiça social mesmo. Porque acabei, no começo da minha aula eu falei, de quem que é o bem ambiental? É da Cole? Então se você gasta bem ambiental e ganha dinheiro, você tem que fazer retornar isso para poder consertar o problema. Bom, vamos agora no poluidor pagador. O poluidor pagador, eu estou um ponto acima. Eu estou falando daquele que degradou o meio ambiente. Então, o que eu exijo do degradador? Primeiro vem a lei e diz recuperação. E a gente pode acrescentar recuperação específica ou in natura. O que é recuperação específica ou in natura, gente? O que é reparação? Aqui você pode pôr também recuperação ou reparação, tá? O que é reparação específica ou in natura, turma?
é fazer o cara recuperar o meio ambiente, trazendo ao estado ambiental anterior, deixar como era. Você fala, mas isso não é possível nunca. Sim, a mesma coisa que verdade real, né? Verdade real existe mesmo? Tem algo próximo de verdade real, né? Porque verdade real mesmo, se você está baseado em testemunho, como é que você vai ter verdade real, né? Então a gente sempre fala, o princípio da verdade real é um princípio a ser perseguido. Agora, você tenta chegar ao máximo perto da verdade real. Aqui é a mesma coisa. Você acha que eu consigo levar o cara a recuperar o meio ambiente e deixar exatamente do jeito que era? Não. Mas eu tento que ele leve, que ele faça o máximo possível. A deixar o mais igual que era. Mais possível. É isso. Bom, e se não for possível reparar? Aí a lei fala, indenize. Aí sim cabe indenização. A indenização ela é sempre secundária. E agora, meus amigos, nós começamos a utilizar um princípio que eu acho que vai dar muitos frutos. É o princípio do protetor ou provedor recebedor. Esse princípio vai dar certo? Se bem aplicado, vai. Então presta bem atenção, pessoal. Esse princípio do provedor ou protetor recebedor, anote aí, ele está no artigo 6º, inciso 2º, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305/10. Então, na lei, ele está aí, positivado aí. Mas posso ser sincero? Ele ganhou corpos e independência. Então hoje, sabe quem está usando bastante esse princípio? O poder público. O poder público, mediante previsão orçamentária, e previsão legal, portanto tem que ter o quê? Previsão na lei e orçamento, né? O que o poder público está fazendo? Concedendo compensações, benefícios para quem desenvolve ações protetivas ambientais. Então vamos pegar algumas iniciativas. Então veja, o princípio, olha, veja bem, hein? Aqui não fala de poder público. E como eu falei para você, esse princípio ganhou independência, ganhou voo próprio. E quem está usando bastante ele é o poder público. Então o poder público, mediante previsão em lei e orçamento, né? Previsão orçamentária, dotação orçamentária, ele está concedendo benefício. Então vamos pegar o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais criou o Bolsa Verde. Bolsa Verde, ele pega produtores rurais que têm até 4 módulos fiscais e ele dá uma bolsa de 110 a 300 reais para que o sujeito proteja o meio ambiente na pequena propriedade. Você fala, é mais ou menos como Bolsa Família? É. Você fala, por que a gente estimula o pequeno proprietário? Gente, se você pegar um cara de 1000 alqueires e falar para ele, você não vai usar 50, ele chora, lógico, todo mundo lamenta. Mas quanto que sobrou para ele produzir? 950. E ele com dinheiro e tecnologia, o 950 vira quanto? Como se fosse 2, 3 mil. Aí você pega um sujeito que tem um pedacinho de terra, chega para ele e fala assim, você não pode desmatar aqui, não pode plantar aqui. O que ele fala para você? Vou morrer de fome.
Porque o que ficou para eu produzir, eu não consigo nem o meu sustento. Isso, é aí que entra o bolsa. Então eu vou te dar tanto e você não usa essa área. Poxa, olha, estimula. Você fala, mas quem está pagando isso? Quem paga isso? Compartilhamento. É você que está pagando, porque o erário é seu. Então tem o Bolsa Verde em Minas, o Bolsa Floresta no Amazonas, o Bolsa Produtores de Água no Rio Grande do Sul. Perdão, no Espírito Santo. Então nós começamos a ter essas bolsas. Quem faz isso? Poder Executivo. Em Minas foi o governo do Estado. Mas a Dilma fez isso agora. Quando a Dilma baixou essa lei do novo regime automotivo, dizendo as montadoras no Brasil que diminuírem o custo, na verdade o gasto de combustível, aumentar então a quilometragem por litro, não é isso? Eu vou diminuir o IPI. Está fazendo isso. Faça ações protetivas e eu te dou o quê? Benefício. Então veja, é o princípio do protetor, provedor, recebedor. Daqui a pouquinho você vai ver no seu prédio. O prédio que for ambientalmente equilibrado, eles vão fazer o quê? Diminuir IPTU. Você vai ver, vai ser tudo assim. Você vai ter que... Eles vão dar benefícios para você reduzir o custo ambiental da vida. Você vai ver que isso vai ser uma constante na vida humana. E nós vamos passar... Você vê, o Ministério Público aqui, olha que exemplo legal. Quantos copos plásticos você usa por dia de água e café? Já somou? Então nós demos um basta. Todo mundo tem a sua canequinha agora. Não usamos mais copos descartáveis. Você leva a canequinha, vai beber água, canequinha. Vai no café, vai com a canequinha. Pronto. Passa uma aguinha, pronto. Está pronto. E você começa a economizar. E quando eu vou tirar extrato de banco, e que sai a segunda folha só com uma linha, eu desmaio. Não é possível. Precisa criar um sistema que a hora que for uma, duas linhas na segunda, encurta. Diminui o tamanho para não gerar a segunda, gente. Porque quando eu vejo uma segunda sem desnecessário, eu vejo a árvore caindo. Tem gente que pergunta, como é que eu faço para ajudar o meio ambiente? Está aí. Olha quantas iniciativas que a gente pode ter, né? Então esse princípio é maravilhoso. E o outro princípio que eu falei para você é o da responsabilidade compartilhada. Que eu falei para você que também está nessa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Artigos 3º, 17... 3º, 17... 6º, 7º e 33. Olha, é tão importante que 3 artigos da lei falam nele. Eu pus 33, mas é 30, viu, gente? Sabe o que diz esse princípio? Esse princípio diz assim, ó. Poder público, coletividade, agentes econômicos e consumidores que adoram uma sacolinha. A gente gosta do quê? Sacolinha, caixinha, percebeu, não? E nós não podemos fazer isso. Nós temos que acostumar a levar a nossa sacola. Então, o que é responsabilidade compartilhada? É pegar todos e compartilhar ações para diminuir a produção de resíduos sólidos. Tem que diminuir. A produção de resíduos sólidos é excessiva. Mas só compartilhando ações. Quem? Todos. Poder público, coletividade, consumidor, os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Importadores, produtores, fabricantes, tudo, comerciantes, todos, distribuidores, todos têm que ter uma cadeia voltada para a diminuição de resíduos. Isso se chama responsabilidade compartilhada. Bom, pessoal, isso aqui são os princípios mais importantes que eu queria colocar para você, né?
Claro que não são os únicos, mas isso é aquilo que a gente pode trazer hoje de mais importante para você. Rapidinho, deixa eu colocar uma ideia aqui para você, ó. Só para não passar em branco. Vamos lembrar que a Constituição Federal, ela traz 4 espécies de meio ambiente, hein? Tá? E quem enxergou isso pela primeira vez foi o professor Zé Afonso da Silva. Então, quem lê o Zé Afonso da Silva, espetacular, Direito Ambiental Constitucional, você vai ver lá que ele fala: existe o meio ambiente físico ou natural, o artificial ou urbano e o meio ambiente cultural. Aí outros colegas, complementando esse trabalho, colocaram o meio ambiente do trabalho. Então hoje eu posso dizer que a nossa Constituição traz 4 espécies de meio ambiente. Meio ambiente físico ou natural, artificial ou urbano, cultural e do trabalho. Então, o que é meio ambiente físico ou natural, pessoal? É tudo aquilo que não tem a mão humana. Solo, ar, água, fauna e flora. Então, tudo aquilo que versa solo, ar, água, fauna e flora, estamos falando de meio ambiente físico ou natural. E o que é o meio ambiente artificial ou urbano? Então aí o professor Zé Afonso da Silva diz, é o espaço urbano. O espaço urbano, pessoal, ele pode ser fechado e aberto. Então, o que é o espaço urbano fechado, gente? É só você olhar aí fora. São as edificações. Como é que eram as edificações há alguns anos atrás? De qualquer jeito, né? O cara fazia a casa e a janela estava onde? Na calçada. Não tinha recuo de frente, não tinha recuo de fundo, não tinha recuo lateral. As casas eram todas... Então, isso não existe mais. Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho legislação urbanística regrando. Recuo de frente, recuo de fundo, recuo lateral, volumetria, não é assim? Eu tenho zoneamentos, aqui eu posso ter casas a terras, aqui assobradadas, aqui tem... então, isto é o meio ambiente, isso é espaço urbano fechado. É regrar tudo isso aí. Então você tem que pegar as leis de zoneamento, plano diretor. E o que é o espaço urbano aberto? São os equipamentos públicos. Ruas, avenidas, parques, praças. Então tudo isso é importante hoje. Lógico que a gente vive na cidade. Olha o caos que é a nossa cidade, gente. Chove e vira um troço louco, não vira? Pelo amor de Deus. Sabe por que vira? Porque a água não tem mais onde ir. Nós impermeabilizamos tudo. Onde a água vai? Não tem. Antes, pega lá 40 anos atrás, 30, as pessoas tinham o que no quintal? Quintal. Quintal. Não tinha grama, tinha terrinha, tinha uma arvorezinha. Então o que acontecia com a água? Agora o que nós fizemos? Canalizamos os córregos. Tudo é ou é asfalto. Não vai para lugar nenhum, gente, a água. A água fica... Então é assim, chove 15 minutos, o que aconteceu? Um dilúvio. Nós precisamos cuidar da cidade. É o princípio da cidade sustentável. Isso cai para burro hoje para vocês. Defensoria cai para burro, política urbana, não cai? Nossa, e tem que cair mesmo. Porque você está onde? Está na cidade. É ali que você vai prestar auxílio para o cidadão, não é verdade?
Importantíssimo. Direito a moradia. Como é que a pessoa pode morar onde? Ah, mora lá, mas como lá? Aquilo lá vem pro chão. Área de risco. O poder público não pode mais deixar, não é possível mais deixar a pessoa soterrada. Isso fere a dignidade humana, soterrar pessoas. Eu tenho direito a não ser soterrado, graças a Deus. Pelo amor de Deus, ainda bem, né? Eu tenho direito a ser soterrado só quando? Quando eu morrer. A gente brinca, mas é super sério, não é? Outra coisa, né? A gente sempre fala o seguinte: como é que se sente uma família que perdeu entes desse jeito? Então se ponha no lugar deles e vê se você ia gostar. Então quando a gente é profissional, eu sempre pergunto, como é que você tem que se posicionar? Pô, se põe no lugar. Eu sempre fiz uma pergunta na minha vida. Se fosse com um filho meu, eu gostaria que fosse assim? Não. Então não pode ser com o filho do outro. Sempre foi essa a resposta. Eu sempre ponho meus filhos no meio. Se não é para eles, não é para ninguém. Esse é o melhor padrão que eu tenho. Aquilo que eu falar, teu filho anda de metrô, mas isso é normal. Então todo mundo pode andar de metrô, lógico. Agora, tem coisa que não é possível para você, para os seus e nem para ninguém. É aí que tem que trabalhar. É isso que precisa o procurador, o defensor público. Muito. Bom, e o meio ambiente cultural? Constituição Federal, artigo 216. Nós vamos falar a respeito. E o meio ambiente do trabalho? Também, artigo 200, inciso 8º. Então veja, meus amigos, a Constituição Federal Brasileira, maravilhosa, até então nós não tínhamos esse espectro, ela trouxe para a gente as quatro espécies, as 4 vertentes do meio ambiente. Então nós operamos defendendo o meio ambiente físico-natural, artificial urbano, cultural e do trabalho. E agora vamos pôr um ponto aqui que é importantíssimo, mas importante mesmo, é a competência. Meus amigos, falemos de competência. A competência em matéria ambiental está ditada na Constituição. Então eu tenho 2 competências para estudar. A primeira é a legislativa. Então competência legislativa, turma, preste bem atenção, não é competência para fazer lei em sentido estrito só, hein? É para fazer lei em sentido amplo. Lei, decreto, regulamento, portaria, resolução. É com essa amplitude. Tem situações que são privativas. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 22. O artigo 22 diz, compete à União... Aí você vai no 22, eu peço para você anotar o inciso 4º, o 11, o 12... e o 26. Então veja, pessoal, você pega a Constituição, ela fala, compete privativamente à União legislar sobre águas. É o inciso 4º. Trânsito. Mas trânsito é meio ambiente? Meio ambiente urbano. 12. Jazidas, minas e recursos naturais. E atividade nuclear. Então veja, você pega o artigo 22, essas são as matérias ambientais. Só a União pode legislar. Agora, vai ao artigo 21 e anote aí o inciso 18. Cuidado, defensores públicos e procuradores do município. Olha o que diz a Constituição no 21:18. Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações.
Veio uma leizinha o ano passado. A Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a 12.587/12, que ainda não caiu nos concursos, hein? Lei da Política Nacional, P, Proteção, DE, Defesa, C, Civil. Esta lei dispõe sobre a defesa civil no Brasil. E do papel do município, Estado, Distrito Federal e União nas calamidades. Aqui é que está o direito da pessoa não correr riscos de desastres. Mas está assim, tá? Vou ler para você. Foi introduzido isso. Olha a 12.587, quer ver? Deixa eu achar ela aqui. A 12.587 principalmente você que vai fazer concurso de procurador do município, você tem que ler o artigo 8º, que o município tem todas as obrigações que você imagina. Ó. Artigo 8º, né? Fala aqui, ó. Não é 12.587, desculpa. Eu pus a lei errada. 12.608. É que são duas leis em 2012. 608. Então, meus amigos, ó, a 12.608, Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, você que vai fazer concurso de procurador do município, você tem que ler o artigo 8º, que aqui traz, são obrigações do município: identificar e mapear áreas de risco, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre, vedar novas ocupações, declarar situação de emergência, declarar estado de calamidade pública, vistoriar edificações, vistoriar áreas de risco, fazer intervenção preventiva e evacuação da população em situações de alto risco, organizar e administrar abrigos provisórios, manter a população informada, promover... Leia o artigo 8º. Super importante para quem faz o concurso municipal. E aí, meus amigos, vem o artigo 24 dessa lei e diz: o estatuto da cidade passa a ser acrescido da seguinte alínea. Artigo 2º, inciso 6º, a linha H. É um direito que as pessoas têm, de não serem expostas a riscos de desastres. Você vê, tem que escrever na lei para você poder entrar com uma ação civil pública e exigir isso do poder público. Então, você que vai fazer concurso de procurador do município e defensoria, atenção para essa lei, a 12.608/12. Principalmente com as obrigações do município. São severas. Você vai ver quantas ações serão promovidas por conta disso. Isso é recente. Continuando, pessoal. Artigo 21.20. Estou falando da competência privativa da União, 21.20. Compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, Estatuto da Cidade. Aqui está a Lei 10.257/01. O Estatuto da Cidade veio para cumprir o artigo 21.20 da Constituição. E você que vai fazer concurso de procurador do Estado, atenção para a competência privativa dos Estados, do artigo 25, parágrafo 3º. Compete aos Estados, por meio de lei complementar, criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. É o Estado que, por força de lei complementar, tem esse poder aí. Então, meus amigos, começando a competência legislativa, veja que eu tenho matérias que são privativas da União,
matérias que são privativas dos estados. Então, quando você vai fazer concurso, atenção para isso aqui, porque eles podem pedir para você. Tudo da Constituição Federal. Pessoal, todos esses artigos 22, 21, 21, 25, tudo Constituição Federal Brasileira, né? Lembra que a competência está ditada na Constituição. Vamos agora para a letra B. Fora essa competência legislativa privativa, no restante a competência legislativa é concorrente. Aí você vai no artigo 24 da Constituição Federal. Então o que diz o artigo 24? Compete à União, estados e Distrito Federal, cuidado que os municípios não estão no artigo 24, de maneira concorrente, legislar sobre, aí você vai ler os 4 incisos que eu estou colocando, o 1, o 6, o 7 e o 8. O 1 fala de direito urbanístico, né? O 6 fala de floresta, caça, pesca e fauna, o 7 fala do patrimônio histórico-cultural, e o 8 fala de responsabilidade por dano ao meio ambiente. Mas presta atenção, pessoal, que isso aqui cai bastante em prova. Quando você tem competência concorrente, a União, ela tem o quê? A supremacia. Por isso que no parágrafo 1º do artigo 24, o que fala? Na competência concorrente, cabe à União editar normas de caráter geral. Parágrafo 2º, os estados podem legislar suplementarmente. Parágrafo 3º, se não tiver lei federal, o Estado pode legislar livremente, mas para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º, se depois vier uma lei federal, aquilo que é estadual não bate, perde a eficácia. Tem que decorar isso aí. Em outras palavras, se eu tenho uma legislação federal que é de caráter geral, a estadual não pode descumprir. Então, se cair na tua prova assim, a União colocou uma proteção de 30 metros, lei federal colocou uma proteção de 30 metros na margem de um curso d'água. Um Estado brasileiro vai legislar a respeito. Pode? Pode. Qual a metragem que ele pode pôr? 30 ou mais. Nunca poderia colocar 25. Porque a lei federal passa a ser um piso protetivo mínimo. Isso, senão é inconstitucional. Então cai isso em prova. Então, meus amigos, eu peço para você ler isso aqui, ó. União, Estados e Distrito Federal, de maneira concorrente, pode legislar sobre essas matérias. Mas lembrando aqui sempre que ao legislar suplementarmente, você tem que sempre respeitar a legislação federal. A legislação federal passa a ser um piso protetivo mínimo. E você fala, e o município? O município entra aqui agora. Constituição Federal, artigo 30, diz que os municípios podem legislar quando for assuntos de interesse local ou para suplementar legislação federal e estadual. Então, se cair na tua prova, lei federal estipula 30 metros. Lei estadual estipulou 40. Se o município for legislar, quanto que ele pode pôr? 40 ou mais. Ele tem que respeitar a lei estadual, porque as constituições estaduais exigem que os municípios respeitem a legislação estadual. Você fala, então como é que chama esse princípio? Que eu tendo 3 previsões é a mais restritiva, quer dizer, a mais protetiva do meio ambiente que vai prevalecer. Como é que chama? É princípio da maior proteção.
É sempre o princípio da maior proteção que vigora no meio ambiente. E agora você entendeu por que tem tanta confusão em lei ambiental. Porque todo mundo pode legislar tudo. Percebe? Então eu tenho legislação federal, estadual, municipal, e tudo ao mesmo tempo gravitando. Estamos juntos, pessoal? Então vamos lá. Quando você for estudar competência, você vai começar pela competência legislativa, sim? Primeira coisa, olha a competência privativa. Vai lá na União, artigo 21 e 22. Vai no Estado, artigo 25, e dê uma olhadinha, que às vezes caem. Depois você vem aqui no grosso, artigo 24 e 30. E sempre lembrar, quando eu tenho competência legislativa concorrente, quem é que tem o domínio? Quem é que tem a hierarquia? É a União, ela sempre faz a legislação geral. E a partir daí, estados e municípios podem manter a proteção ou aumentar, nunca diminuir. Beleza? Bom, vamos agora na competência administrativa. Bom, nós estamos agora na segunda competência, administrativa. Também chamada de executiva. Também chamada de material. Meus amigos, o que é competência administrativa? É o exercício do poder de polícia ambiental. Luiz, concurso que cai isso é procurador do Estado, procurador do município. É só você pensar, se o município fiscaliza e autua, você vai ter que estar lá. Porque o cara vai entrar com... Primeiro que o cara vai discutir administrativamente, depois ele entra com uma ação contra o município, contra o Estado. Então os concursos seus caem isso aqui. Então veja, pessoal, competência administrativa é o exercício de poder de polícia. E eu pergunto, quando que eu tenho, o que eu tenho que ter para ter poder de polícia ambiental? Diga. 3 coisas. Fiscalização, autuação e instauração do processo administrativo respectivo para impor a sanção. Se você não tiver isso, você não tem poder de polícia. Então o poder de polícia ele compreende fiscalizar, autuar e instaurar o processo para impor a sanção. Beleza? Bom, qual é o artigo da Constituição que fala isso? É o artigo 23. Você acabou de falar nele. Não, falei no 24 agora há pouco. Não misture. Na legislativa é o 24 e o 30. Na administrativa é o 23. O que fala o artigo 23? Compete à União, estados, Distrito Federal e municípios, aqui os 4 estão. Qual era mesmo o tipo de competência legislativa? Concorrente, aqui é comum ou paralela. Aí você vai ler, você vai me xingar, não tem jeito. Ler mais 4 incisos. Então, meus amigos, compete à União, estados, Distrito Federal e municípios, de maneira comum, fiscalizar, autuar, instaurar processo administrativo nessas matérias que estão aqui. Agora vem uma pergunta, meus amigos, presta bem atenção na pergunta. Se a competência é comum, não é comum? Todos podem fiscalizar? Mas claro. Todos podem autuar?
Se um autuar não tem poder de polícia. Aí vinha sempre uma pergunta. E se uma pessoa for fiscalizada pela União, pelo Estado e pelo município? E for autuada pelos três, ele responde pelos três ou um só? Tinha jurisprudência para todo lado e doutrina para todo lado. Uns falavam, predomina a União. Sabe por que estava esse bolo? Porque eles não tinham atendido o parágrafo único do artigo 23. O artigo 23 diz no parágrafo único assim: lei complementar será editada trazendo normas de cooperação entre os entes federados no exercício da atividade fiscalizatória. Desde 88 era para sair a lei complementar. Saiu dia 8 de dezembro de 2011. 23 anos depois, nós temos a lei complementar 140. Que caiu muito pouco em prova, hein? Então agora você tem uma lei complementar regulando essa tarefa fiscalizatória comum. Beleza? E sabe onde você vai ler isso aí? Que eu estou colocando para você? No artigo 17. Então, meus amigos, o que diz o artigo 17 hoje da lei complementar? Então, o artigo 17, caput, diz: compete ao órgão que licenciou, o órgão que licenciou, ou que deu a autorização para o empreendimento, fiscalizar, autuar e instaurar o processo. Ou seja, poder de polícia ambiental. Então hoje, quem é que tem? Aí eu pergunto, é primazia ou preferência? Responda constitucionalmente, é primazia ou preferência? Então, se você falar primazia, você matou o artigo 23, que diz que todos podem exercitar. Você tem que falar, tem preferência o órgão que licenciou ou autorizou. Não é a primazia. Senão você mata o artigo 23. Aí você pergunta, mas e se os outros entes também fiscalizarem? É o parágrafo 3º. Então vem o nosso legislador e diz: o disposto no caput não impede o exercício pelos outros entes federados da fiscalização. Lógico, senão você mataria o 23. Só que aí ele fala, mas se mais de um autuar, o sujeito autuado responderá apenas um, o do órgão fiscalizador que licenciou ou autorizou. Então ele resolveu o problema. Conclusão, gente. Pela lei complementar 140, é primazia ou preferência? Preferência. Quem preferentemente deve exercitar o poder de polícia? Quem licenciou ou quem autorizou? E se o cara for fiscalizado pelos outros entes federados, vale? Vale. Senão você está negando o 23 da Constituição. Mas e se ele for autuado por mais de um? Quem é que tem a preferência? Quem licenciou ou autorizou? A lei mata. Então ela resolveu esse problema. Você acha que num concurso de procurador de Estado vai cair isso para você ou não? Procurador do município? Tranquilamente vai cair. Principalmente porque é coisa nova, né? Tem um ano. Maravilha? Então, meus amigos, olha quantas... Você vê, aula puramente constitucional. Só falta um ponto agora para a gente fechar. Nós chamamos de deveres específicos do poder público. Vamos pôr aqui? Item 5. Meus amigos,
Fechando tutela constitucional do meio ambiente, os chamados deveres específicos do poder público. Então a Constituição Federal, ela coloca no artigo 225 alguns deveres específicos que o poder público, né, tem em relação ao meio ambiente. Por exemplo, artigo 225, parágrafo 1º diz: o poder público, né, na defesa do meio ambiente deverá, inciso 3º, cuidado que isso aqui cai muito, cabe ao poder público instituir em todas as unidades da federação espaços territoriais especialmente protegidos. Pessoal, o que são espaços territoriais especialmente protegidos? São as unidades de conservação da natureza. É aqui que está a chamada lei do SNUC. A 998500. Então veja, a Constituição Federal Brasileira determina ao poder público federal, estadual e municipal que crie em todo o país espaços territoriais especialmente protegidos. Só que a Constituição fala em espaços territoriais especialmente protegidos. A lei ordinária chama de unidade de conservação. Eu pergunto, a lei 9985 cai ou não cai nos concursos? Muito. Mas muito. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Depois vem o inciso 4º e diz: cabe ao poder público exigir, na forma da lei, para toda atividade que for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. O que o poder público tem que exigir, gente? Não ouvi. Não ouvi. Puxa, ainda bem que alguém disse. Então, deixa eu fazer uma pergunta, falar uma coisa para você. Outro dia eu estava lendo um livro esotérico que diz que quando você pergunta e ninguém responde, às vezes você já morreu. E eu fico desesperado aqui. Então, mesmo que eu perguntar uma coisa e você não souber, você faz o quê? Joga sapato. Hoje está muito em moda jogar sapato, não está? Joga sapato e tal. Porque senão, olha gente, vamos lá. Eia rima. Está na Constituição. É obrigação ditada constitucionalmente. Toda vez que eu estou fazendo o licenciamento ambiental de um empreendimento que tem significativa, não vai colocar no seu caderno alto impacto ambiental. Não existe esse termo na lei ambiental. É significativa degradação. É assim que a gente fala. O poder público tem que exigir o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Depois, eu não sei se você lembra, falei agora há pouco, o inciso 6º. Lembra do inciso 6º? É dever do poder público instituir em todas as grades curriculares a educação. É, a educação ambiental aqui, ó. Então, posso falar para você? Se o poder público tem a obrigação de levar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, os estudantes têm então o quê? Um direito subjetivo constitucional. Passa a ser uma política obrigatória. Então é uma pergunta que podem fazer para você. Me dê um exemplo de uma política ambiental obrigatória. Resposta: levar a educação ambiental para todos os níveis de ensino. É uma política pública obrigatória ditada constitucionalmente. Tem hora que a gente não consegue, às vezes, pensar numa política ambiental, né? Está na Constituição. Ó. Outra coisa importante está no inciso 7º. Compete ao poder público proteger fauna e flora e evitar crueldade contra animais. Olha as festas de rodeio que tem tanta ação civil pública aqui, ó. Não, e não é só festa de rodeio, né? Hoje, se você pegar um animalzinho sendo maltratado, o sujeito vai onde? Vai no Jornal Nacional.
É sério? É capaz de um idoso ser maltratado e ninguém levar mais no jornal. Mas é verdade. Hoje. Mas sabe o que acontece, gente? Houve um upgrade nisso aí. Você vê que antes, quem é que ligava para animal? Quando você vai na Espanha, você vê que a Espanha já está proibindo tourada, então algo realmente mudou no ser humano. É verdade. Nós estamos caminhando para um estágio superior de respeito mesmo aos animais, né? E onde está isso? Na Constituição. Inclusive, presta atenção, que existe uma discussão aqui principiológica, hein? Você lembra quando teve a discussão da farra do boi? Lá em Santa Catarina? Quem defendia a farra do boi dizia que a farra do boi era o quê? Tutela do patrimônio cultural. Isso aqui é histórico, isso aqui é cultura. E já os outros defendiam o quê? Que eu não posso fazer prevalecer, né, um acontecimento histórico-cultural sobre... Perdão? Deu para entender isso? Então você veja que não é um embate, esse não é um embate só, vamos dizer assim, teórico. E o Supremo optou por onde? Proibiu a farra do boi. Então sabe o que o Supremo disse? Que a farra do boi é importante, mas é um grupo localizado que tem isso. E quanto que a população como um todo defende o quê? Como diz a Constituição, defende a proteção dos animais. Então o interesse aqui prevaleceu. É essa ponderação que a gente faz, né? Que você estuda essa proporcionalidade, que você de vez em quando tem que pegar dois direitos e acabar sopesando. Meus amigos, o parágrafo terceiro... Estamos acabando a nossa matéria, né? Que amanhã nós vamos falar. Amanhã estamos juntos, hein? Amanhã na última aula estamos juntos e eu já vou dizer o que você vai trazer, se você quiser trazer. Meus amigos, o que diz aqui no parágrafo terceiro do artigo 225? Cabe ao poder público responsabilizar. A Constituição chama o sujeito que degrada do quê? Poluidor ou infrator? Infrator. Poluidor está na lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É a mesma coisa, mas lembra que a Constituição chama o sujeito de infrator. Então a Constituição fala: as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a uma tripla responsabilização: civil, administrativa e penal. Então, uma pergunta que a gente faz, meus amigos: impor 3 responsabilidades da bis in idem? Claro que não. Só que tem um detalhe: a responsabilidade civil e administrativa, que natureza tem? Objetiva. E a penal? Subjetiva. Então veja, você fala assim: mas Luiz, não tem discussão em relação à responsabilidade administrativa? Doutrina, gente. Essa semana, estou comunicando você, nesses 15 dias eu fiz a revisão de toda a matéria ambiental. Sabe quantos acordos eu pus novos? 200. O STJ reafirmou mais 2 vezes que a responsabilidade administrativa é objetiva. Então não tem jeito de falar outra coisa hoje. A nossa jurisprudência do STJ é nesse sentido. Maravilha? Portanto, civil e administrativa você não discute dolo e culpa. Penal, sim. E por último, para a gente ir embora. Cabe inversão do ônus da prova no processo penal ambiental? Sim ou não? Cabe inversão do ônus da prova no processo penal ambiental? Sim ou não? Nunca, por causa da presunção de inocência. Isto, não cabe. Quem tem o ônus da prova sempre no penal? O acusador. Portanto, não dá para inverter o ônus da prova no processo penal. Princípio da presunção de inocência. Vamos agora à pergunta aqui, presta atenção. Cabe inversão do ônus da prova no processo administrativo ambiental?
Não. Por quê? Porque o ato administrativo tem presunção de legitimidade. Então o autuado que sempre vai ter o ônus de demonstrar que não é legítimo, que não é legal. Não pode se inverter isso. Você nunca mexe no ônus da prova. Sempre vai ficar em cima do autuado. Legal essa pergunta, né? Bom, então sobrou o quê? Qual é o único processo que admite inversão? Civil. Processo civil ambiental admite inversão? Sim, o STJ tem 9 julgados hoje admitindo a inversão do ônus da prova no meio ambiente. 9 julgados. Já é bem tranquilo essa posição na STJ. Nós vamos ver isso, sim. Quando eu te der responsabilidade civil, aí eu vou trazer os acordos para você anotar. Beleza? Então, meus amigos, foi um prazer estar com você. Amanhã nós falaremos sobre tutela administrativa. Quem quiser trazer, traga isso aqui, ó. Amanhã nós vamos ver Lei 6938/81, Resolução CONAMA 23797, Lei Complementar 140/2011. Pode também anotar a Resolução CONAMA 0186, vai. Com esse material aqui, a gente vai conseguir sobreviver amanhã. Maravilha? Então amanhã nós vamos atacar a tutela administrativa e os instrumentos de tutela administrativa ambiental. Uma ótima noite para você, um bom dia amanhã, estaremos juntos amanhã à noite. Tchau.